Bom dia! Mais uma vez chegando na sua casa é de cacau e chocolate. Muito obrigado pelos likes, pela audiência, pelos comentários. Nós da TV Cacau estamos muito felizes com o resultado desse projeto. E logo vamos ter novidade, não tenha dúvida disso. Hoje nós estamos aqui no Templo do Saber da região do Cacau do Sul da Bahia, na UESC, a Universidade Estadual de Santa Cruz. Universidade essa que é bom que a gente aproveite, que já nos inspira a estar aqui, conte rapidamente um pouquinho dessa história. O que é que essa UESC tem que a ver com o cacau e com os produtores? Tudo. A área foi doada por um produtor de cacau, Emanuel Fontes Nabuco, lá de Ilhéus. Depois, teve um apoio incondicional dessa instituição que nos honra, que é a CEPLAC, que passa dias difíceis. Na época, José Haroldo de Castro Vieira, junto com o professor Soane Nazaré de Andrade e outros tantos, incorporaram esse projeto que chamava-se FESP, Fundação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, que veio a ser futuramente a UESC. O Templo do Saber Regional, orgulho da região do sul da Bahia. E não tinha ambiente melhor para falarmos sobre o assunto de hoje, que é criptomoedas na conservação produtiva, algo inovador, aonde, ao meu lado, está o professor, doutor, pesquisador Érico de Sá Petit Lobão. Numa biblioteca, dentro da UESC, no nosso Templo do Saber Regional, esse será o assunto na área econômica, na área social, na área ambiental que nós vamos discutir hoje. Um beijo, vamos lá! A madrugada, mas só mandou me avisar que é dia lindo na Serra do Jequitibá, que é dia lindo, lindo na Serra do Jequitibá. Em primeiro lugar, agradecer a você, Érico, por aceitar o nosso convite. É um assunto desafiador. Eu confessei a você que sou neófito no assunto, mas para mim ele é palpitante, porque ele está de acordo com a nova ordem mundial. Eu acho que o mundo cansou de esperar por políticas públicas, esperar pela economia, e eu acho que a gente tem que saber fazer a hora, como diz o poeta. E esse assunto que você nos provoca hoje, ele é extremamente palpitante. Nós já discutimos aqui a importância da conservação produtiva para ser o nosso banco financiador, né, já que as políticas públicas não chegam a tempo, para a recuperação de produção, produtividade e partirmos para o algo maior que é o chocolate. E você traz um assunto que é extremamente inovador, que é usar a criptomoeda, criarmos uma criptomoeda para alavancarmos esse projeto. Por favor, o que seria isso? Bom dia, Henrique, bom dia a todos. É uma proposta, digamos, desafiadora, né? A gente criar essa criptomoeda, né, chamada conservação produtiva, para que a gente abasteça um fundo, né, junto à Fundação Pau Brasil e outras instituições que sirvam de amparo aos projetos do Grupo de Pesquisa da Conservação Produtiva. Né? Basicamente é isso. Ok. Quem seria o cliente da criptomoeda? Boa pergunta. A gente tem aí praticamente, né, com essa iniciativa, né, da criptomoeda, dos tokens, né, os criptoativos, né, são 3 palavras que vão ficar cada vez mais usadas no boca a boca do cacauicultor e das pessoas aqui da região cacaueira. A gente tem a oportunidade de fazer com que esse criptoativo, essa moeda, né, a conservação produtiva, depois que tokenizada, ela sirva de uma reserva de valor, onde as pessoas que tiverem essa moeda, né, comprarem essa moeda, vão poder ter o seu capital sendo valorizado com o tempo, com
a maturidade do projeto, com a adesão de novos holders e investidores, né? E também esse projeto, parte da nossa ideia, né, é que há uma taxa de transação, de compra e venda das moedas, né, que os traders fazem, né, quando você compra e vende. Aí essa taxa, parte dela é alocada num fundo de liquidez, numa pool de liquidez, onde vai valorizar a moeda, e outra parte é colocada num fundo diretamente para os projetos da conservação produtiva. Aí seria praticamente esses dois caminhos, onde os produtores ganharão, os consumidores ganharão, e todos aqueles em qualquer parte do mundo poderão ganhar com a conservação produtiva. Érico, quando eu andei esquentando o banco aqui nesse Templo do Saber, na área de administração, com aulas de economia, a gente aprendia que o que dava sustentação a uma moeda, a base era a reserva de ouro que os países tinham. De lá para cá eu acho que isso mudou muito, eu não militei nessa área, mas eu me lembro muito bem disso. Então, para a gente dessa geração de cabeça branca, entender o que é isso, quem é que vai dar sustentação a isso, é algo meio complicado. Mas eu não tenho dúvida, pelo que leio, pelo que acompanho e pelo que tenho visto, até países já criando criptomoedas, isso é um caminho sem volta. E para fazer conservação produtiva, esperando política pública que não sai, essa criptomoeda ela tem muito a ver com a questão ambiental, ecológica e essa sustentabilidade que o cacau dá ao chocolate. Esse é o caminho que a gente vai ter que trilhar? Com certeza, sem dúvida. A gente percebe que antigamente começou com as conchinhas, depois com o arroz, o cacau, as amêndoas, as sementes, depois vieram os metais, o papel dinheiro e o dinheiro digital finalmente nas criptomoedas. Então, como você mesmo falou, é um caminho sem volta. A gente está cada vez mais à frente no que se diz a transição. O Brasil é considerado pela sua tecnologia de Pix um país com portabilidade e adoção rápida. Isso facilitou bastante a adoção. O real digital já está em andamento, né? Essa transição já está acontecendo, não só no Brasil, em outros países. E aqui a gente tem que entender o que vai lastrear essa moeda, praticamente, é a movimentação, os traders, né, fazendo compras e vendas, que vão ser taxados as transações e criando, como a gente falou, sustento na pool de liquidez. E também parte no fundo para apoiar os projetos. E a outra forma de a gente perceber que o lastro é as pessoas que vão rodando e vão praticamente gerando liquidez para o projeto, como a gente gera liquidez para o real, para os bancos e outros tipos de investimentos. Além disso, a gente tem a oportunidade com os projetos de dar lastro também em projetos de reflorestamento, de plantio e outros serviços que podem gerar um ativo e ser colocado na liquidez do próprio projeto da conservação produtiva como criptomoeda. Nas minhas andanças que eu fiz pelo mundo para falar de cacau e de chocolate, a gente sempre era muito cobrado por isso, pela a questão ambiental. Isso é uma coisa que está em voga no mundo. A Europa, principalmente, e a Ásia, né, Japão, e eu diria até que a própria China também, se fala muito nisso. A criação de criptomoedas em países, principalmente do mundo asiático, pode ajudar ou atrapalha isso? Olha, é uma coisa que a gente tem que ficar bastante atento, né? Porque tudo que acontece hoje a nível global, né, macroeconomia, acaba intercedendo de alguma maneira na economia de todos os países. Estamos unidos, né, de alguma maneira, né? E a descentralização financeira com o Bitcoin é só uma prova de que essa união ela está cada vez mais ativa e mais efetiva. Então, qualquer investimento que você faça hoje no seu país, você tem que estar de olho no que acontece ao redor do mundo. Então, certamente, né, a gente sofre influência do que acontece na China. O caso da Evergrande, né, foi uma prova disso. A própria guerra hoje na Ucrânia é uma prova disso. E outras baques que o dólar enfrentou aí com a pandemia. Então, não há como a gente não perceber
uma influência direta no nosso bolso, na nossa vida, com o que se passa lá fora. Agora, com relação à questão ambiental, o que a gente pode perceber é que a gente tem aí uma grande chamada para a questão de crédito de carbono e outros ativos que a gente pode capitalizar e capitanear dentro do projeto da tokenização da conservação produtiva. Érico tocou no assunto que para mim é extremamente importante, uma palavrinha que está em moda em criptomoedas no mundo. Todo mundo já ouviu falar em Bitcoin. Eu vou falar com ele sobre essa nova criptomoeda que a gente espera que a região cacaueira do sul da Bahia crie, se tem alguma ligação, se pode estar ligada, se deve andar paralelo, mas isso é depois que a gente comer um chocolate. A gente vai ali e volta já. Não sai daí não. A madrugada, mas só mandou me avisar que é dia lindo na Serra do Jequitibá, que é dia lindo, lindo na Serra do Jequitibá. Então, já comemos um chocolate e agora vamos voltar ao assunto que eu deixei no ar. Essa criptomoeda, que eu não sei o nome ainda, se vai ser conservação produtiva, se vai ser cabruca, mas ela seria interessante ela estar atrelada a uma outra criptomoeda já famosa, ou são coisas paralelas que andam independentemente? Então, no mundo das criptomoedas, né, existem três naturezas, né, do projeto do token, né? A criptomoeda, ou criptoativo. Uma é exatamente ela ter servir de uma reserva de valor como moeda, né? E como Bitcoin, que tem o papel de ser uma moeda digital, né? E pela sua importância, pela sua valorização, virou uma reserva de valor. Já outros projetos trabalham com questão de segurança, de criptografia, né? Como os smart contracts, como a Ethereum. E outros são considerados memes, né, os meme coins, né? E tem os stablecoins que, assim como o Bitcoin, são lastreados em alguma moeda fiat, e daí eles conseguem caminhar par e par com ou o dólar, ou o real, ou outra moeda, o próprio yuan digital que vai sair na China também. Então, de alguma maneira, né, a gente tem que entender que o Bitcoin é o pai ou a mãe das moedas, né? Então, tudo que se passa com o Bitcoin praticamente causa um efeito de rastro, né? Ele arrasta, né, com as outras criptomoedas. E, naturalmente, né, isso vai acontecer com todos os projetos que entram na blockchain. Olha só, desde o começo eu falei que sou neófito no assunto, mas é desafiador. E essa região, historicamente, ela viveu de desafios, né? Esse último desafio nosso, depois que colhemos quase 400 mil toneladas, voltamos para menos de 80, hoje estamos aí 120, 130 mil toneladas de cacau, e com uma nova perspectiva, que é falar de chocolate. No último bate-papo nosso, eu me lembro que Gerson Marques falou, você imagina que antes se vendia sacas, navios, toneladas. Hoje a gente vende barrinho de chocolate. E por que não começarmos a pensar nas criptomoedas, né, que é uma coisa que está em voga no mundo? Então, Érico, eu acho que esse bate-papo nosso aqui, ele deixa uma semente para que as pessoas comecem a pensar nisso, mesmo que não sejam nenhum expert no assunto, mesmo que não tenham domínio sobre o assunto, mas que nós temos um ativo espetacular, que é a nossa cabruca, que é a nossa mata, a casa do cacau, como diz Dan Érico Petit Lobão, a casa, a oca, que está ali onde está o cacau, no subbosque da Mata Atlântica. E a gente tem que saber transformar isso em dinheiro. E aí você tocou numa palavra, você disse tantas palavras novas para a nossa linguagem, né? Mas você disse uma aí que eu achei bastante interessante, que é a questão do sequestro de carbono, né? Esse sequestro, a gente pode também ter recursos de sequestro de carbono em criptomoedas? Nada impede, né? A gente praticamente tem
a oportunidade, né, a opção de criar um marketplace, né, onde essa moeda ela vai servir para, digamos, transitar, né, não só nos investimentos, nas carteiras, né, mas também servir de moeda para comprar e transacionar esses produtos da Cabruca, da conservação produtiva, inclusive o crédito de carbono, por que não? Já é leiloado, já é transitado nos balcões da B3, por que não a gente pode fazer isso também com a conservação produtiva, trazendo esse produto, né, para a blockchain? Por que não? Né? Bom, amigos, é um assunto polêmico, é um assunto interessante, palpitante, e que muita gente, como eu, também não temos domínio. Mas está lançado aqui, no É de Cacau e Chocolate, uma semente por esse professor, pesquisador, doutor, estudioso, que não é... Aqui ninguém está criando um banco para ficar rico, a gente está criando um projeto para dar sustentabilidade financeira a essa região. E o que mais me motivou isso é saber que a gente passou aí mais de 30 anos esperando por políticas públicas e a gente vê que elas não chegam pelo menos na velocidade que a região precisa. Então, Érico, eu queria que você deixasse assim uma mensagem para estimular as pessoas a trabalhar isso, a pensar nisso, como usar as criptomoedas e uma criptomoeda nossa, da região, assim como foi um dia o sonho de se criar esse templo do saber, que é a universidade, assim como foi um sonho de se criar a CEPLAC, que a gente esteja na nova ordem mundial criando uma criptomoeda nossa. Certo. Então, pessoal, é o seguinte, eu sou zootecnista, né? Tenho um doutorado em zootecnia, sou mestre em zoologia aqui pela UESC e represento o grupo de pesquisa da conservação produtiva, sou um dos líderes, e diretor científico da Fundação Pau Brasil. Essa ideia, essa proposta, esse projeto da tokenização da conservação produtiva é para criar mais uma rota de captação de recursos e investimentos para financiar nossos projetos aqui na região. Então, eu estou falando o que eu faço, o que eu sou, para vocês entenderem que eu comecei a entrar de cabeça nesse mundo de criptomoedas no ano passado, há um ano. Fiz uma especialização recente na EA Bank School, em investimento em blockchain, para entender melhor e transitar melhor nesse mundo. Então, não há barreira para quem tem curiosidade, não há barreira para quem está disponível e participar dessa nova onda. A blockchain ela vai praticamente entrar na casa de todo mundo e, por mais que você não entenda, você vai ser de alguma maneira influenciado ou afetado pelas pessoas que realmente estão entendendo do assunto e participando desse novo mercado. Amigos, eu estou muito feliz com isso, porque foi na sua TV Cacau, no seu É de Cacau e Chocolate, que a gente lançou essa semente da criptomoeda da conservação produtiva, da criptomoeda da Cabruca, aquilo que vai ser a nova ordem mundial na área econômica. Um beijo no coração. Domingo que vem, a gente está de volta e vamos falar de muito cacau e chocolate. Até lá! Raiou a madrugada, Pai Sol mandou me avisar que é dia lindo, na Serra do Jequitibá, que é dia lindo, na Serra do Jequitibá.